Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Deixando o aviso para vocês aqui, ativem o sininho porque 8 horas da noite a nossa edição das 20 horas será a segunda edição, a segunda edição do Memória Alvinegra contra tudo e contra todos. Temos muita coisa para falar, muito ranço para botar para fora às 8 horas da noite. Mas o ranço de agora é para falar sobre no momento que passa um avião, parece que tá passando aqui colado no teto da minha casa, tá fazendo um barulho que vocês não têm noção, né? É só porque eu começo a gravar para falar com vocês, dá isso. Mas eu quero falar sobre Lucas Vidalba, senso de urgência e os nossos pontas. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Passamos da marca de 13.960 inscritos. Faltam aí pouco menos de 40 inscrições para a gente bater a nossa meta emergencial de 14 mil inscritos. E aí sim começar a pensar na meta final, a meta para dezembro de 2026 é de 15 mil amigos por aqui, beleza? Aí a meta de 2027 vai ser ousadia e alegria, eu vou meter o louco, mas no momento oportuno vocês vão saber da meta aqui no canal, beleza? Vamos começar a falar aqui do senso de urgência que o torcedor do Botafogo, nós torcedores já temos, mas parece que o Franklin Carvalho nem tanto. Nós fizemos a nossa live pós-jogo aqui de Botafogo 1, Fluminense, infelizmente, também um. Golaço do Alex Telles, merecia ser um golaço de vitória, mas, enfim, incompetência e deficiência do nosso ataque. Mais à frente eu vou falar sobre isso também, tá? Mas a gente fez a nossa live aqui, a nossa resenha, e aqui fica até a propaganda para vocês que estão conhecendo o canal Memória Alvinegra agora. Acabou a procura por live na hora que o jogo do Botafogo acaba. Muitas lives vocês precisam procurar e ainda esperar 10, 15 minutos para finalmente a live começar. Aqui no canal Memória Alvinegra, o juiz apita, a nossa live começa a nossa resenha. Assim que o juiz apita, pode procurar. Não tem nenhum canal no YouTube que faça o que o Memória Alvinegra faz. O juiz apita, faz o teste você. O juiz apita, pode ter certeza. Tem 10, 15 segundos que a nossa live começou. Porque é no mesmo segundo a gente já tá online aqui resenhando com a nossa comunidade, a melhor comunidade alvinegra da internet. Tá certo? Mas a gente, durante a nossa live, pela primeira vez eu fiz uma coisa aqui, claro que não com a estrutura de tela pequena e não sei o que, e não sei mais quanto. Eu liguei o computador que estava aqui do lado, ele serve normalmente como meu retorno, né? Mas dessa vez eu não usei como retorno, e aí, porque eu não lembrei mesmo, tá? Eu não lembrei de usar como retorno, e aí eu liguei o computador e falei, gente, vou assistir a live aqui, vou ficar um pouco em silêncio, tudo que eu ouvi da live aqui eu vou falando com vocês. Até falei também, coloquem no Sport TV, porque o Sport TV tá ao vivo na coletiva do Franklin Carvalho, mas eu tô aqui no canal da Botafogo TV. E aí ele falou uma coisa, um repórter fez a pergunta sobre os pontas do Botafogo, que a torcida acha que nós não temos ponta. E assim, dá pra gente dizer que nós temos razões para acreditar que o Botafogo não tem ponta. Claro que o Botafogo tem ponta, mas não os pontas que a gente deseja, não os pontas que a gente confia. E o Franklin Carvalho, ele discordou, não tem nada com sentido de urgência referente à posição, ele não acha que temos carências nesse setor, mas a gente precisa pensar no ponto também do Franklin Carvalho. Você imagina se o repórter deixou bem claro que também era a opinião dele, que o Botafogo tinha problemas com os pontas. Você imagina se o Franklin Carvalho fala na coletiva assim, não, colega, você tem razão, realmente nós não temos pontas, todos os pontas são ruins, ninguém presta. Você imagina Lucas Vidalba, Matheus Martins,
Júnior Santos, todos os pontas que a gente tem disponível no elenco, ouvindo isso. Se eu sou ponta do Botafogo e escuto o meu técnico falando não temos ponta, todo mundo é ruim, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, eu viro pro meu empresário, viro pra diretoria, olha só, vamos rescindir o contrato, porque se eu sou ruim, o que eu tô fazendo aqui? Vou embora, quero ir pra algum lugar que alguém me valorize. Então o Franklin Carvalho não poderia simplesmente chegar e falar que concorda, que é ruim, que não sei o quê, que não sei mais quanto. Ele não poderia chegar e falar isso, porque isso seria o suicídio, o sincericídio. Ele ia acabar morrendo pela boca, tá? Então, ele não poderia simplesmente concordar. Agora, com certeza ele sabe que problemas nós temos. E agora eu vou começar a falar desses problemas aqui. Problema número 1. Lucas Vidalba. O Lucas Vidalba é um problema sério que a gente precisa resolver. Falando de coração para vocês aqui, eu sinceramente acho que o Lucas Vidalba é alguém que pode servir para compor o elenco, mas ele não pode ser titular de começo de partida em hipótese nenhuma, porque o Lucas Vidalba, repito o que eu falei na nossa live depois do jogo, o Lucas Vidalba ele não se omite, ele corre o tempo todo, ele erra e continua tentando, por mais que ele saiba que ele não vai acertar nunca. Inclusive, ele acertou apenas um lance durante todo o tempo em que ele esteve em campo. Foi o chute cruzado que o Medina acabou com o tornozelo, ainda assim, tornozelo não, né? Canela. Ainda assim levar perigo ao gol do Fluminense, o Medina acabou não marcando o gol. Foi a única jogada do Vidalba que deu certo. De resto, um Deus nos acuda. De resto, um desespero total ao ver o Lucas Vidalba jogar. Tem um lance que me irritou. Esse lance, eu xinguei até a 5ª geração do Lucas Vidalba, que é a bola que ele recebe e o Vitor Silva teve o azar, ou a bênção, o talento, ou a falta, sei lá o que ele teve, que ele pegou exatamente a imagem do Vidalba chutando aquele passe do Montoro, que nem o Messi teria capacidade de dar aquele passe. O Lucas Vidalba chuta feito a cara dele. É incrível como ele toca na bola e no 3º, 4º passo ele tropeça. Assassino de contra-ataque. O Lucas Vidalba é assassino de contra-ataque. Ele mata todas as jogadas do Botafogo. Não vou falar aqui do Arthur Cabral, que é outro que eu também tô com um ranço eterno por conta do jogo de ontem, porque o foco aqui são os pontas, tá? Mas, gente, vamos olhar aqui realmente com a urgência que merece ser olhada a situação dos pontas do Botafogo. A gente não confia em ninguém. Se a gente for falar aqui de quem é do melhor ao pior, posso dizer que hoje a gente tem Matheus Martins. Olha o nível que a gente chega para falar quem é melhor nas pontas do Botafogo. Para mim, Matheus Martins. Infelizmente, na 2ª posição, Lucas Vidalba, dos principais, tá? E o Júnior Santos. Esses 3 não tá dando um. E assim, com todo respeito ao Júnior Santos também, o Botafogo não pode renovar com o Júnior Santos, é a minha opinião, tá? O Botafogo não pode renovar com o Júnior Santos, a não ser que o Júnior Santos faça de novo um 2027, porque 2026 eu acho que já foi, né? Mas que ele faça um 2027 brilhante, que ele volte a ser o Júnior Santos que a gente conhece e ama. Mas não é porque o Júnior Santos está ruim, é porque ele está com problemas físicos, a gente não sabe como ele vai voltar depois de tudo resolvido, né? E também, a gente não pode manchar a imagem que o Júnior Santos tem. Para mim, o Júnior Santos ainda merece uma estátua no estádio Newton Santos. Mas quanto mais tempo, de repente, ele fica num cenário negativo, mais esse amor da torcida do Botafogo pode começar a ruir. Então, para manter o legado do Júnior Santos, eu não renovaria com o Júnior Santos, porque a gente não sabe como ele vai voltar. E quando ele volta, normalmente ele tem problema de novo. Por que ele está passando por problemas físicos de novo? Porque ele voltou, lesionou de novo, e aí está encostado mais uma vez. E o Matheus Martins
É outro caso tenebroso. Ele faz uma partida boa e aí a gente fica, caramba, Matheus Martins parece que acordou, despertou. E aí depois ele volta a ser o Matheus Martins que mais irrita do que outra coisa. Então, a gente precisa de um milagre nas pontas do Botafogo. A gente precisa urgentemente de um milagre. Tá na base? Tá em botar a mão no bolso e contratar um ponta? Tem que fazer alguma coisa. Mas tem que surgir algum ponta, tanto na direita quanto na esquerda, algum ponta que chegue e jogue o tempo inteiro, que mantenha um nível, que não fique nessa oscilação maldita que atrapalha o Botafogo. Que chega, mas sempre com as decisões erradas dos nossos pontas, o Botafogo acaba sofrendo. Mais uma vez o Botafogo tinha a vitória nas mãos e não aproveitou, por pura e simples deficiência e incompetência do nosso sistema ofensivo. O Botafogo precisa se ajeitar o mais rápido possível. O Botafogo precisa ou ir no mercado ou encontrar alguém na base que entre na vaga e faça o trabalho. Precisamos de soluções urgentes. Eu tenho certeza que, apesar do que foi dito pelo Franklin Carvalho, ele sabe, tanto quanto nós, que precisamos urgentemente de alguém que resolva na ponta direita e na ponta esquerda. Deixa o like, comenta, compartilha, era tudo isso que eu queria falar com vocês. Aqui embaixo, comentem, que eu quero saber os comentários de vocês também. Botem todo o ranço pra fora. Não falei do Arthur Cabral, mas coloquem seu ranço do Arthur Cabral aqui também nos comentários. Textão liberado. Grande abraço pra vocês. Esse vídeo tá feito, tá entregue. Valeu. Fui.